A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje a lição número 2, Avivamento nas Escrituras Sagradas. Vamos lá? Roda a vinheta. Vamos lá para a nossa aula então. Vamos ler o texto que tem na nossa revista como base? Se encontra em Salmo 119, verso 40, que diz assim: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Aqui o salmista está pedindo para que Deus vivificasse ele na justiça do Senhor. Na aula passada que vocês tiveram presencialmente, falou sobre o que é o avivamento. Na revista tem uma frase que eu gostei muito, que diz assim, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito Santo por intermédio da palavra. Então, o avivamento é uma obra de Deus que quem está agindo é o Espírito Santo, através da palavra dele. Amém? Mas eu vou trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que a palavra avivamento ela não aparece escrita na Bíblia? Isso mesmo, a palavra avivamento não aparece. Mas aparecem outras palavras que têm a ligação direto com o avivamento. Como assim, irmão André? Vamos ver? Vivificar é uma palavra. Você encontra várias vezes a palavra vivificar na Bíblia. E vivificar significa avivamento, avivar novamente. A outra palavra é avivar, que é o mesmo sentido de vivificar. Então, assim, essas duas palavras aparecem bastante. Então, essas duas palavras têm a ver com o avivamento na Bíblia Sagrada. E, com certeza, nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, buscar esse avivamento de Deus. E esse avivamento, se nós buscarmos a Deus, buscarmos esse avivamento, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai atender o nosso pedido. Se o avivamento, então, é feito pelo Espírito Santo, como que a gente vai falar de avivamento no Antigo Testamento? Sendo que o Espírito Santo começou a agir apenas lá no Novo Testamento. Será que isso acontece? Será que então no Antigo Testamento não tinha avivamento? Tinha sim. Existia avivamento no Antigo Testamento, só que era de uma maneira diferente, era mais pela palavra dele, palavra de Deus. Vamos ver, um exemplo é em Abacuque. O profeta Abacuque, quando ele estava profetizando, o povo que estava vivendo com ele, estava vivendo uma crise, graves problemas e situações ali com ele, com o povo. E o que acontece? Ele faz um pedido a Deus. Ele começa a clamar ao Senhor. Vamos ler o que ele clamou? E se encontra lá no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, você viu o que Abacuque pede aqui? Senhor, eu ouvi o quê? A tua palavra. E o que aconteceu comigo? Eu temi. Então, assim, se nós ouvirmos a palavra do Senhor e temer, nós temos condições de pedir para que o Senhor avive a obra dele no meio de nós. Mas isso, nós vamos falar mais para frente lá nas últimas aulas, uma aula específica só sobre o livro de Abacuque, só sobre esse avivamento pedido no livro de Abacuque. Amém? Você sabia que Abacuque não foi a única pessoa que pediu esse avivamento no Antigo Testamento? Isso mesmo. Se você for pesquisar, existem vários reis, vários profetas, vários sacerdotes que clamavam a Deus pedindo esse avivamento, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, pedindo para que a palavra de Deus se cumprisse sobre a vida deles. E esse é um tipo de avivamento que acontecia naquela época. E eles queriam que esse tipo da palavra fizesse o quê? Fizesse um arrependimento, sabe? Uma mudança de vida nas pessoas. E é o que a gente tem que entender, que a palavra de Deus, ela traz a transformação das nossas vidas. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e continuarmos como nós estamos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e transformar a nossa vida para uma vida melhor. Sairmos da vida do pecado, do erro, da enganação e agora vivermos uma vida com o Senhor, uma vida abençoada.
Um outro exemplo também de avivamento, da presença de Deus que derramou sobre a vida do povo de Deus, e especificamente numa pessoa, se encontra lá em Êxodo, do 7 ao 11. Esse texto, ele fala sobre Moisés. Quando Moisés foi ali ao Monte Sinai, quando ele estava clamando a Deus, pedindo a Deus, e Deus ali deu a ele os 10 mandamentos, ali foi um tipo de avivamento. Deus pegou o povo que estava na destruição, no pecado, e trouxe o quê? Os mandamentos do Senhor. Trouxe uma mudança de vida, um arrependimento para aquela pessoa que estava vivendo algo errado. Amém? Eu coloquei uma frase aqui e eu gostaria de frisar muito bem essa frase para vocês. É nos momentos de maior crise que mais buscamos a Deus. Mais uma vez, é nos momentos de maior crise que mais buscamos a Deus. Vamos pensar nos dias de hoje? Tudo bem que a aula de hoje vai falar especificamente do avivamento na palavra, mas vamos trazer um pouquinho para os dias de hoje. Nesse momento de pandemia, de problemas, de dificuldades que estamos passando, o que nós estamos fazendo? Buscando mais a Deus, buscando mais a misericórdia do Senhor, buscando mais a presença do Senhor. E isso nos traz o quê? Um avivamento espiritual, nos traz um fortalecimento na presença de Deus, nos tira tudo aquilo que não é do agrado de Deus, não é assim? Então, é nesse momento de crise em que nós temos que mais buscar a presença do Senhor. Agora vamos fazer o seguinte, já que a gente falou um pouquinho do avivamento ali no Antigo Testamento, vamos falar também um pouquinho do avivamento no Novo Testamento. Como eu já disse há pouco tempo atrás, o avivamento ali com a descida do Espírito Santo se aconteceu ali em Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. Todos vocês conhecem muito bem essa passagem. E ali se deu o início da Igreja de Cristo, ali se deu o início da descida do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E o que ocorre? Ali começa um grande avivamento na vida do povo. Porém, algumas pessoas também nos falam que, por exemplo, a partir do momento que lá nos evangelhos está relatado que Jesus começou a pregar a palavra dele, que Jesus começou a transformar vidas, a mudar as vidas, buscar aquelas pessoas que estavam perdidas, estavam sofrendo e trazer uma solução, trazer a paz, trazer o amor, falar a palavra real de Deus ali também começa-se um grande avivamento. Então, ou a gente pode estar nessas duas vertentes, ou foi junto com Jesus ali no momento que ele estava aqui conosco, ou até mesmo na descida do Espírito Santo de Deus. Aí é os dois momentos em que se inicia o avivamento no Novo Testamento. Amém? Você sabia que o avivamento é uma promessa? Isso mesmo, o avivamento é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ela foi feita lá no Antigo Testamento. Foi feita lá para Salomão. Porém, a promessa que foi feita lá para Salomão pode ser aplicada nos dias de hoje para nós. Vamos ler lá a Bíblia. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Acho que todos vocês sabem de cor, mas eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Então, é uma promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento, mas é uma promessa viva e eficaz até mesmo nos dias de hoje. É uma promessa que, se nós formos fiéis a Deus, se nós nos humilharmos a Deus, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nossas orações chegar até o trono da graça, eu tenho certeza que o Senhor ouvirá as nossas orações, os nossos clamores, o Senhor perdoará os nossos pecados e o Senhor também sarará a nossa terra. E após acontecer tudo isso, sabe o que vai vir, adolescente? Vai vir um grande avivamento de Deus para as nossas vidas. Então, para estar encerrando a aula aqui, pense bem, Deus ele promete o grande avivamento sobre as nossas vidas. Basta simplesmente nós querermos, basta simplesmente nós buscarmos a Deus, nós buscarmos a nos humilhar na presença de Deus, nós buscarmos a fazer a vontade do Pai. E ele tenho certeza que ele está pronto para nos abençoar, para derramar do Santo Espírito dele sobre as nossas vidas. E conforme diz lá na palavra,
sabe, teremos visões, teremos, sabe, profecias, veremos curas, veremos milagres, veremos tantas coisas maravilhosas que o avivamento produz na nossa vida. E com certeza, melhor do que tudo isso, nós ficaremos firmes com o Senhor e vamos morar no céu com Ele. Porque, como nós sempre acabamos nossa aula dizendo, Jesus está voltando. E aí, o que você tem feito para melhorar o seu relacionamento com Deus? Se firme com o Senhor, fique firme com Ele, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir o teu pedido. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar, não esqueça de fazer os seus comentários do que vocês estão achando. Agora também nós vamos estar voltando um pouquinho com as nossas aulas presenciais, mas sempre que for preciso a gente vai trazer essa aula online aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana e fique na paz.